Declaro aberta a 26ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Aprovação. Antes de iniciar os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 25ª reunião. Senhoras senadoras e senadores que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Senador. Está bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Marilu? Se você precisar sobre isso, Como é o nome dele? Givago Tenório. Está escrito lá? Não, ele... Pode participar, mas... da presença. Comunico o recebimento dos seguintes conhecimentos, do seguinte documento para conhecimento. Do Tribunal de Contas da União, o aviso número 868, correspondência, ofício número 010 de 2018, da Câmara Municipal de Vereadores do município de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Os expedientes serão encaminhados aos membros da comissão por meio de ofício circular. Me dá o nome dele aí, me dá o nome dele. Givago. O item 1 foi, a pedido do senador Paim, foi retirado de pauta para voltar oportunamente. Item 2, projeto de lei do Senado não terminativo, revoga o artigo 191-A da Lei número 5.172, de outubro de 1966, que exige a apresentação da prova de quitação de todos os tributos para a concessão de recuperação judicial. Autoria, senador Valdir Raupp. Relatoria, senador Wellington Fagundes. O senador Wellington está na casa, pediu para não passar logo por enquanto que ele quer. Estamos aguardando a presença do senador Wellington, que pediu para ele mesmo relatar. Eu queria dar as boas-vindas ao senador Givago Tenório, de Alagoas, que vem como suplente do senador Bill Lira. Queria dar as nossas boas-vindas ao senador, seja muito bem-vindo a essa comissão. Infelizmente, seu nome ainda não está no painel hoje, mas com certeza a partir da próxima sessão. Seja muito bem-vindo. Item número 3. Esse pode passar, que é o senador Omar Aziz. Projeto de lei número 9.472, de julho de 97, para determinar a Agência Nacional de Telecomunicações formas e condições de apresentação de relatório de atividade do Congresso Nacional. Autor, senador Valdemir Moca. Tramita em conjunto com o projeto de lei do Senado número 57, não terminativo. Altera a lei número 9.478, de 97, que institui a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, para criar a obrigatoriedade de prestação semestral de contas ao Congresso Nacional. Autoria, senador Valdemir Moca. Tramita em conjunto com o projeto de lei número 58, que altera a lei 9.961, que cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar e dá outras providências para determinar o envio de relatórios semestrais ao Congresso Nacional acerca da fiscalização das operadoras de planos privados de assistência à saúde. Autoria, senador Valdemir Moca. Tramita em conjunto com o projeto de lei do Senado número 59,
altera a Lei 9.782, de 99, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências para determinar o envio de relatórios semestrais ao Congresso Nacional acerca da fiscalização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. Projeto de Lei do Senado número 60, de 2013, não terminativo, altera a medida provisória número 228 para determinar o envio de relatório semestral à Agência Nacional de Cinema, Ancine, ao Ministério de Cultura e ao Congresso Nacional. Autoria, senador Valdemir Moca. Tramita em conjunto com o projeto de lei número 63, de 2013. Altera a lei número 9.984, de 2000, que dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas, ANA, para instituir a obrigatoriedade de prestação semestral de contas ao Congresso Nacional. Autoria, senador Valdemir Moca. Projeto de lei do Senado número 64, de 2013, não terminativo. Altera a lei número 8.876, de 94, que dispõe sobre a criação do Departamento Nacional de Produção Mineral, para instituir a obrigatoriedade de prestação semestral de contas ao Congresso Nacional. Projeto de lei do Senado número 65, de 2013. Altera a lei número 10.233, de 2001, que dispõe sobre a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, e a Agência Nacional de Transportes, a ANTT, para instituir a obrigatoriedade de prestação semestral de contas ao Congresso Nacional. Autoria, senador Valmir Moca. Relator, senador Omar Aziz. Perguntaria ao senador Garibaldi Alves, ilustre vice-presidente desta comissão e representante do glorioso estado do Rio Grande do Norte, se poderia fazer a leitura ad hoc para nosso deleite. Senhor presidente, avisa ele que eu vou botar para ele a próxima. Trata-se do parecer da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o projeto de lei do Senado número 13 de 2013 do senador Valdemir Moca, que altera a lei 9.472 de 16 de julho de 1997 para determinar a Agência Nacional de Telecomunicações formas e condições de apresentação de relatório de atividade do Congresso Nacional e que tramita em conjunto com os projetos de lei do Senado, número 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, todos de 2013. Vem ao exame desta comissão o projeto de lei do Senado, de número 13 de 2013, de autoria do senador Valdemir Moca, que define parâmetros a serem observados pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para a elaboração do seu relatório anual a ser enviado ao Poder Executivo e, simultaneamente, às duas casas do Congresso Nacional, até 30 de março do ano subsequente. Nesse sentido, o artigo 1º da proposição altera os incisos de número 23º e 29º do artigo 19 da Lei número 9.472, de 16 de julho de 1997, que trata das competências da Anatel. Já o artigo 2º do PLS número 13
de 2013 trata da cláusula de vigência com a lei entrando em vigor na data de sua publicação. O autor argumenta que o relatório anual, atualmente produzido pela Anatel, é uma consolidação de relatórios parciais, oriundos de cada superintendência, mas não relaciona adequadamente as atividades executadas aos problemas que justificam a atuação da autarquia. Com isso, justifica-se a ideia de tornar o relatório anual mais claro e objetivo. Além disso, é imprescindível que o Senado Federal receba esse relatório tempestivamente para o exercício de sua competência fiscalizadora garantida pela Constituição. Tendo em vista o requerimento de número 936, plenário de 2013, de autoria do senador Walter Pinheiro, apresentado com fulcro dos artigos 258 e seguinte do regimento interno do Senado Federal e aprovado na 12ª reunião da mesa, em 12 de setembro de 2013, ao PLS número 13 de 2013 foram apensados os PLS números 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, todos também de 2013 e de autoria do nobre senador Valdir Moca, que passaram a tramitar conjuntamente. Dessa forma, assim como o PLS número 13 de 2013, que trata do relatório da Anatel, os demais projetos apensados dedicam-se a alterar as respectivas leis de regência de outras agências reguladoras para tornar obrigatório o envio para o Congresso Nacional de relatório de suas atividades. Assim são alteradas as seguintes leis, segue-se o elenco de leis que são alteradas. Quando da aprovação do requerimento de número 936, plenário de 2013, a mesa do Senado Federal determinou que o PLS número 13 de 2013 e seus apensados fosse submetido às comissões de Constituição, Cidadania e Justiça, de Assuntos Econômicos, de Assuntos Sociais, de Educação, Cultura e Esporte, de Meio Ambiente, de Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Não foram apresentadas emendas perante essa comissão. De início, o então relator, senador Assi Gurgás, apresentou parecer favorável antes do seu desligamento da CAI em 5 de outubro de 2016. Após isso, a matéria foi redistribuída ao senador Roberto Muniz, que também deixou de ser membro da CAI em 10 de março de 2017. Em decorrência de minha designação como novo relator da matéria em 22 de março de 2017, apresento o presente relatório em exame, o qual parte do trabalho do senador Assi Gurgás. Vem a análise, senhor presidente, e nas conclusões da análise, em primeiro lugar, torna-se imperioso estabelecer a isonomia entre as agências reguladoras no tocante à periodicidade do relatório a ser enviado ao prazo de sua apresentação, que passam a ser, respectivamente, anual e até 30 de março do ano seguinte, ao de referência, conforme sugestão contida na redação original do PLS número 3 de 2013. Ademais, seguindo a sugestão dessa redação, é previsto que o envio dos correspondentes relatórios seja feito às duas casas do Congresso Nacional simultaneamente, o que facilitará os trabalhos tempestivos de fiscalização das comissões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.
o voto, senhor presidente. Tanto o exposto, opinamos pela aprovação dos projetos de lei do Senado, de número 13, 57, 58, 59, 60, 63, 64, todos de 2013, na forma do substitutivo que apresentamos ao PLS número 13 de 2013. Obrigado, senador. É o parecer. Garibaldi, a matéria está em discussão, não havendo... Senadora Simone. Obrigada, senhor presidente. Cumprimentar os colegas. Apenas para parabenizar o senador Moca pela iniciativa, a relatoria do senador Omar, hoje com o senador ad-hoc, senador Garibaldi. Acho que esse é um dos temas mais relevantes e prementes, um dos assuntos mais urgentes que precisam ser debatidos no Congresso Nacional. Lembrar que em 2016 nós aprovamos a Lei do Marco Regulatório das Agências Reguladoras, um projeto de autoria do senador Eunício de Oliveira. Eu tive o prazer de acabar relatando esse marco, uma vez que o relator titular estava como secretário de Estado na Bahia, que é o nosso querido senador Walter Pinheiro. O projeto, parece-me que na Câmara já teve um grande avanço, já passou pela comissão especial, está em prazo recursal para o plenário. Se houver alterações, ele volta. Mas mais importante é saber que todos nós estamos preocupados com esta questão. As agências reguladoras, elas vieram realmente para fazer esse papel de intermediário a favor do consumidor, daquele que usa o serviço público, entre o Estado, que hoje concede essas atividades à iniciativa privada, e esse mesmo cidadão. E, infelizmente, nós estamos vendo cada vez mais essas agências tendo só um lado do ouvido, sempre ouvindo mais essas atividades que exploram a atividade econômica em detrimento da população, dos interesses do consumidor. Eu não preciso ir muito longe, nós podemos lembrar da questão do preço das bagagens, de cobrar bagagem, sobre o argumento de que as passagens aéreas iriam ter preços diminuídos. Nós vimos recentemente que isso não é verdade. Falta e omissão, a meu ver, da agência reguladora da ANAC. Da mesma forma, recentemente, em relação aos planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde, também, a meu ver, sem critério de controle, não só interno, por falta de equipe talvez capacitada, ou às vezes até por falta de mais funcionários, mas também por falta de controle por parte do Poder Legislativo, e infelizmente acaba tomando medidas por resolução, às vezes ultrapassando até a sua atribuição, entrando na esfera do Poder Legislativo, porque nós é que temos atribuições de fazer leis, justamente, entre outras coisas, porque falta um controle, uma fiscalização. A exigência de um relatório anual, entregue até o dia 30 de março, ou seja, 3 meses do ano inicial do ano letivo, do ano legislativo, não só para o Poder Legislativo, mas também para o Ministério respectivo por onde está subordinado, acho que vem a contribuir com a melhora dessa relação. É importante as agências reguladoras fazerem uma autocrítica, se reavaliarem, sob pena de nós termos que fazer intervenções legislativas em relação às suas atribuições. Então, eu deixo aqui os parabéns ao relator, ao autor da proposição, na esperança, inclusive, de que a Câmara, o mais rápido possível, aprove o marco regulatório, porque ele é muito mais amplo e vem com uma série de alterações a favor da sociedade, do consumidor e daquele que utiliza o serviço público. Muito obrigado, senadora Simone Tebet. Não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, o relatório do senador Omar Aziz, aqui lido pelo senador ad-hoc Garibaldi Alves. Senadoras e senadores que concordam com o relatório permaneçam como estão. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CAI, favorável ao projeto nos termos do substitutivo apresentado. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais. Voltamos agora ao item número 2. Projeto de Lei do Senado número 396 de 2009, complementar. Revoga o artigo 191-A da Lei número 5.172 de 96, Código Tributário Nacional, que exige a apresentação de prova de quitação de todos os tributos para concessão de recuperação judicial. Autoria, senador Valdir Raupp. Relator, senador Wellington Fagundes.
Senhor presidente, o relatório ao projeto de lei do Senado PLS 396 de 2009, complementar de autoria do senador Valdir Raupp, propõe renovar o artigo 191-A da Lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966. No artigo 1 do projeto de lei, revoga o artigo 191-A do CTN, que faz depender a concessão de recuperação judicial de apresentação da prova de quitação de todos os tributos observados os expostos nos artigos. Na justificação, o autor do projeto alega que o Código Tributário Nacional, ao exigir a apresentação da prova de quitação de todos os tributos da empresa em dificuldades para a concessão de recuperação judicial, acaba com qualquer chance de uma real reabilitação da empresa, bem como a empresa em fase pré-falimentar dificilmente estará em dia com as suas obrigações fiscais, ficando assim impossibilitada de atender à condição imposta pela norma. Além disso, afirma que a exigência prevista pelo Código Tributário Nacional é complementada por aquela constante do artigo 57 da Lei número 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que requer do devedor a apresentação de certidões negativas de débitos tributários para que tenha curso a recuperação judicial. E vai sendo complementado, e eu quero ser sintético aqui, senhor presidente, já indo com isso, então, para a análise. A análise do projeto pela Comissão de Assuntos Econômicos está em consonância com o artigo 99, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa, segundo o qual compete à comissão opinar sobre o aspecto econômico e financeiro de qualquer matéria que lhe seja submetida por deliberação do plenário. Sob o enfoque da constitucionalidade formal, o projeto de lei analisado versa sobre direito empresarial e direito tributário, matérias de competências privativa a concorrente da União, compreendida entre as atribuições do Congresso Nacional. A iniciativa parlamentar, senhor presidente, é legítima, por força do caput do artigo 61 da Constituição e porque a matéria não se inclui entre as reservas do inciso 1 do mesmo artigo. Trata-se, portanto, de proposição legislativa formalmente constitucional. Quanto à constitucionalidade material, o projeto não apresenta vícios. Quanto à juridicidade, observa o projeto os aspectos de inovação, efetividade, adequação normativa, coercitividade e também generalidade. A proposição é vazada em boa técnica legislativa e não há inclusão de matéria diversa ao tema. As expressões utilizadas preenchem os requisitos da redação das disposições normativas. Acerca da matéria do fundo, é de se considerar meritório o projeto porque afasta a exigência de apresentação de certidão negativa de débitos tributários para a obtenção da recuperação judicial de débitos que não têm natureza tributária. Por isso, concordamos com o conceito de destruição criativa ou destruição criadora, desenvolvido pelo economista austríaco Joseph Schumpeter. Desta forma, são poucas as empresas que chegam à fase de insolvência e pode-se socorrer de um processo de recuperação judicial, seja porque as medidas que podem ser utilizadas para o saneamento da empresa já foram adotadas, como a redução dos custos, seja porque novos modos de fazer já se encontram consolidados no ramo de atividade da empresa em dificuldade econômica. Apesar dessas dificuldades, a Lei de Falências prevê como forma de recuperação de empresas viáveis o procedimento de recuperação judicial. Os dados quantitativos no país a respeito das falências e recuperações judiciais das empresas nos últimos 5 anos, conforme informações divulgadas no endereço eletrônico do Serasa Experian,
mostram que o número de recuperações judiciais concedidas tem crescido ao longo dos últimos 4 anos, assim como nos últimos 3 anos, a porcentagem de recuperações concedidas em relação às recuperações deferidas. Após a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores ou decorrido prazo sem apresentação de objeção, o devedor deve apresentar certidões negativas de débitos tributários. Deste modo, o devedor contará com maior prazo para obter a certidão negativa de débitos tributários, caso o plano tenha sido submetido à Assembleia Geral de Credores, mas não terá direito ao benefício no prazo mais dilatado, caso não tenha havido a apresentação de objeção por parte dos credores. O devedor também pode apresentar a declaração positiva de débitos tributários com efeitos de negativa, caso tenha obtido o parcelamento dos débitos no órgão fazendário. E ainda que seja prevista a modalidade de parcelamento para as empresas em recuperação judicial, vale destacar que os débitos fiscais não são suspensos pelo deferimento da recuperação judicial, conforme prevê o inciso 7 do artigo 6º da Lei de Falências. As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. Além disso, os créditos da Fazenda Pública não são incluídos no plano de recuperação judicial, de modo que a concessão de recuperação judicial, sem a exigência de certidão negativa de débitos tributários, não impede o valor processamento da execução fiscal. Ademais, senhor presidente, vale destacar que também recentemente foi revogado a exigência de apresentação de certidão negativa de débitos no caso de baixa da empresa por meio da inclusão no artigo 7º-A da Lei 11.598, de 3 de dezembro de 2007, pela Lei Complementar número 147, de 7 de agosto de 2014, afastando a exigência de certidões de regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principalmente ou acessórias do empresário, da sociedade, dos sócios, das administradoras ou de empresas que participem para o registro dos atos constitutivos de suas alterações e extinções, baixas. Sendo assim, opinamos pela revogação da exigência de apresentação de certidão negativa de débitos na forma dos anteriores relatórios apresentados nas comissões citadas, inclusive quanto à inclusão no dispositivo da revogação do artigo 57 da Lei número 11.101 de 2005. Com isso, então, o nosso voto, ante ao exposto, somos pela aprovação do PLS número 396 de 2009, complementar com a seguinte emenda da CAI. Desse o artigo 1º do projeto de lei do Senado número 396 de 2009, complementar a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam revogados os artigos 191-A da Lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, e o artigo 57 da Lei número 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Sala da comissão, senhor presidente. Esse é o nosso relatório. Muito obrigado, senador Wellington Fagundes, pelo seu relatório. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, fica encerrada a discussão. Em votação, o relatório do senador Wellington Fagundes. As senadoras e senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório que passa a constituir o parecer da CAI, favorável ao projeto com a emenda número 1 da CAI. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Muito obrigado, senador Wellington. Item número 4.
Item número 4. Projeto de lei do Senado número 380. Altera a lei número 9.961 de 2000, que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, para estabelecer, dentre as competências da agência, a de definir índices de reajuste dos honorários médicos, procedimentos e eventos em saúde oferecidos pelas operadoras dos planos de saúde. Autoria, senador Eduardo Amorim. Tramita em conjunto com o projeto de lei do Senado número 358, de 2012. Altera a lei 9.656, de 98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde para determinar que os índices de reajuste das mensalidades dos planos de saúde sejam aplicadas à remuneração por consultas médicas. Autoria, senador Vital do Rego. Relator, senador Ronaldo Caiado. Pediria à senadora Simone Tebet que fizesse a gentileza de ser a senadora ad hoc destes projetos de lei que tramitam em conjunto. Senadora Obrigada, senhor Simone. presidente. É com prazer, já dando continuidade à explicação de Vossa Excelência, já à página 2, as proposições não foram objeto de emendas. Os autores justificam a iniciativa com base no fato de que a remuneração pelos serviços médicos paga pelas operadoras de planos de assistência à saúde não tem acompanhado os reajustes aplicados às mensalidades cobradas dos beneficiários. Os resultados têm sido a defasagem remuneratória e a crescente insatisfação por parte de mais de 170 mil médicos no país. Esta insatisfação, por sua vez, reflete-se em paralisações de âmbito nacional e na falta de prestígio dos profissionais médicos. Da análise, nos termos regimentais, compete à CAI opinar sobre aspectos econômicos e financeiros das matérias submetidas por despacho do presidente. Quanto ao mérito, não restam dúvidas sobre a importância da matéria tratada nas proposições. É certo que a remuneração pelas consultas há sempre de ser adequada diante da complexidade do atendimento prestado pelos médicos. Sem uma contrapartida justa, é compreensível que os profissionais da área de saúde se sintam desvalorizados após tantos anos dedicados exclusivamente à medicina e à constante atualização de seus conhecimentos. Por outro lado, cabe reconhecer que recentes alterações da legislação pertinente contemplam avanços tendentes à correção dessas distorções. Em particular, ele cita uma lei aqui de 1998, que altera esta lei. A propósito, nos termos definidos no parágrafo 4º do citado artigo 17A desta lei, é prevista a interferência da ANS nesse processo de negociação, muito embora de forma ainda bastante residual. Desta forma, entendemos que o PLS 380/2011 vem consolidar e reforçar o processo definido pela Lei 13.003 de 2014, na medida em que sujeita os referidos acordos de negociação entre as partes contratantes à homologação e fiscalização da ANS, garantindo-lhes ainda a aplicação de índices equivalentes aos concedidos aos reajustes de mensalidades dos beneficiários dos planos. Portanto, o PLS 380/2011 é pertinente e adequado e, sem dúvida, contribui para o aperfeiçoamento da institucionalização do processo de negociação entre operadoras e seus prestadores de serviços. Com a aprovação do PL, certamente sairão fortalecidos o necessário resgate dos honorários e a melhor assistência aos pacientes. Muito embora o PLS 358/2012, em última instância, assegure também reajustes aos prestadores de serviços, entendemos mais abrangentes, no caso, os mecanismos estabelecidos no PL 380, vez que atribui à ANS a competência para fazer cumprir a equiparação de reajuste de honorários médicos e mensalidades dos beneficiários. Em face do exposto, em consonância aos termos regimentais, somos pelo arquivamento do PLS 358/2012 e a aprovação do PLS 380 de 2011 na forma da seguinte emenda. Artigo 1º, modificando o artigo 4º, inciso
43. Homologar e fazer cumprir reajustes de honorários médicos observados os parâmetros de reajustes das mensalidades dos beneficiários. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, senadora Simone Tebet. A matéria está em discussão. Não havendo... Presidente, eu Senador Armando. gostaria de pedir vistas à matéria. Senador Armando pede vistas à matéria. Portanto, a matéria foi pedido vistas. Passamos ao item número 6. Senador Armando Monteiro gostaria de relatar a DOC. Inclui projeto número 6. Projeto de resolução do Senado número 8 de 2018. Institui, no âmbito do Senado Federal, a Frente Parlamentar de Apoio às Startups. Autoria, senador José Agripino. Relatoria, senador Ronaldo Caiado. Indago ao ilustre senador Armando Monteiro se aceitaria ser o relator ad hoc desta proposta. Senhor presidente, vem ao exame dessa comissão o projeto de resolução número 8, que institui no âmbito do Senado a Frente Parlamentar de Apoio às Startups. O projeto determina que as reuniões da frente ocorram preferencialmente nas dependências do Senado, estabelece ainda que regulamento próprio pautará os atos da frente com observância do regimento interno do Senado. Esta será integrada inicialmente pelos senadores que assinarem a ata, podendo aderir a ela posteriormente. As atividades desenvolvidas pela frente terão apoio do Senado Federal. Por fim, senhor presidente, o projeto determina que a resolução entre em vigor na data de sua publicação. Na justificação, o autor destaca que, apesar dos avanços legislativos recentes, as startups continuam a enfrentar grandes dificuldades, em larga medida devido ao excesso de burocracia, aos custos tributários elevados e aos inúmeros gargalos na infraestrutura nacional. É fundamental, assim, que se dê continuidade ao desafio de instituir no país um marco institucional que favoreça o surgimento e o desenvolvimento dessa espécie de empresas. A matéria foi encaminhada a esta CAI e a comissão diretora, o PRS número 8, vem ao exame para que opine sobre seus aspectos econômicos e financeiros. É evidente que releva sempre destacar que a área de ciência e tecnologia é uma das que mais sofre com redução de recursos diante da crise orçamentária crônica. Entretanto, essa é justamente a área que mais pode gerar riquezas que ajudarão o país a sair da crise. Essa situação paradoxal ocorre no Brasil há décadas. As startups geralmente são empreendimentos baseados em tecnologias criados por jovens que desenvolvem projetos inovadores com potencial de crescimento rápido no curto prazo, mas que não possuem experiência administrativa nem recursos financeiros para colocar a ideia em prática. Para ajudar a maximizar o sucesso desses empreendimentos, em estágio inicial e com elevado risco, surgiu a figura do investidor anjo. Quanto a este aspecto, um avanço recente, indiscutivelmente, foi a Lei Complementar número 155, que regulou e conferiu maior segurança jurídica às atividades do investidor anjo e representou um importante avanço no marco normativo que trata do financiamento das atividades de startups. Apesar do recente avanço normativo
e de iniciativas do governo federal, como o programa Startup Brasil, lembramos que é impossível estimular o surgimento desse tipo de empreendimento sem fortalecer a ciência e a tecnologia nacional. Dessa forma, acreditamos que uma das principais tarefas da referida frente será a defesa de um orçamento mais robusto e contínuo para o desenvolvimento das atividades científicas e tecnológicas. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto. Muito obrigado, senador Armando Monteiro. Passo à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, o relatório do senador Ronaldo Caiado, aqui lido pelo senador Armando Monteiro. Senadoras e senadores que concordam com o relatório, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CAI favorável ao projeto. A matéria vai à comissão diretora. Vamos ler agora, que é o próximo item não terminativo, o item número 14. O item número 14 é o projeto de autoria do senador José Serra, que, como a relatora é a senadora Lúcia Vânia, não se encontra presente, eu perguntaria ao ilustre senador Otto Alencar se aceitaria ser relator ad hoc do item 14, o projeto de autoria do senador José Serra, cuja relatora é a senadora Lúcia Vânia, e Vossa Excelência, senador pela Bahia e um dos sucessores de Rui Barbosa nesta casa, desce o brilho do seu relatório. Barbosa foi um grande jurista e eu sou um ortopedista esforçado e um senador que procura me superar aqui no Senado Federal, mas atendo ao que Vossa Excelência pede com o maior prazer em poder relatar o projeto. Com certeza, Rui Barbosa estaria orgulhoso de sua atuação nessa casa. Tá bom, obrigado. Assim como da senadora Lídice também. Da senadora Lúcia Vânia. É o projeto de lei do Senado 163 de 2018, complementar do senador Zé Serra, que altera a lei complementar 156 de 28 de dezembro de 2016, que estabelece o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal em medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal, e altera a lei complementar 148 de 25 de novembro de 2014 e a lei 9.492 de setembro de 97, a medida provisória 2192/70 de 24 de agosto de 2001 e a lei 8.727 de 5 de novembro de 93 e a lei complementar 101 de 4 de maio de 2000. Essa comissão analisa esse projeto de autoria do senador Zé Serra, que altera essas leis todas que foram aqui citadas, senhor presidente, e trata fundamentalmente de um programa de auxílio aos estados e Distrito Federal, objetivando atenuar os efeitos da crise fiscal enfrentada por esses entes federativos. Para tanto, a referida lei concedeu prazo adicional de 240 meses para o pagamento de dívidas refinanciadas em contratos celebrados pela União com os estados e o Distrito Federal, e com essa extensão o prazo total para o pagamento dessas dívidas passou a ser de 50 anos, contados a partir da data da assinatura do contrato de renegociação original. Ainda nos termos dessa lei, ficou assegurado a esses entes o refinanciamento das suas dívidas contratadas junto às instituições financeiras federais com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, e a concessão de uma redução extraordinária
e temporária das prestações mensais das dívidas renegociadas de julho de 2016 a junho de 2018. Logicamente, os valores não pagos serão incorporados ao saldo devedor em julho de 2018, devidamente atualizado pelos encargos financeiros contratuais de adimplência. A LCP 156 de 2016 trata ainda da contrapartida exigidas por Estados e Distrito Federal, que se consubstancia na limitação do crescimento de suas despesas primárias correntes, objeto de alteração por parte do PLS 163 de 2018, complementar ora em exame. A contrapartida exigida dos Estados do Distrito Federal, nos termos da redução do caput do seu artigo 4, fica determinado que, respeitada a autonomia e a competência dos entes federados, o crescimento anual das respectivas despesas primárias correntes, exceto transferências condicionais a municípios e pagamentos da contribuição social do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, PASEB. Deve corresponder à variação da inflação aferida anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ou por outro que venha a substituí-lo nos 2 exercícios subsequentes à assinatura do correspondente termo aditivo. PLS 163 de 2018, complementar, tão somente inclui despesas referentes às sentenças judiciais, os denominados precatórios, entre as execuções do controle previsto no referido artigo 4º. Conforme a justificação da proposta, esse projeto de lei tem por objetivo alterar a Lei Complementar 156, aprovada em 2016, para viabilizar a execução de um novo regime de pagamento de precatórios estabelecidos pela Constituição Federal. A proposta exclui dos limites de gastos impostos aos Estados e Distrito Federal, no âmbito do Plano de Auxílio aos Estados e Distrito Federal, as despesas relativas à execução de sentenças judiciais. Esse projeto foi distribuído para análise dessa comissão, não tendo sido apresentada nenhuma emenda. A análise, senhor presidente, trata essa matéria pertinente à competência legislativa concorrente da União no artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal e, portanto, se insere nas atribuições normativas do Congresso Nacional. Nesse contexto, o projeto em exame incorpora a matéria, objeto de lei, regulação de aspectos relativos ao direito financeiro e, enquanto tal, é adequada sua edição pela União. Ademais, não havendo reserva de iniciativa sobre o tema, revela-se legítima a sua apresentação por parte de parlamentar de acordo com competência geral prevista no artigo 60 do caput do texto constitucional. Observamos ainda que a técnica legislativa e a redação empregadas são adequadas, conformando-se perfeitamente às normas estabelecidas na LPC 95, de 26 de fevereiro de 98, alterada com a LPC número 107 de abril de 2001. Dessa forma, a disciplina da matéria é de competência legislativa da União, artigo 24, inclui-se entre as atribuições do Congresso Nacional, artigo 48, caput da Constituição, não havendo impedimentos constitucionais. Também os requisitos de adequação às regras regimentais foram respeitados. Quanto ao mérito, a relevância da matéria fica demonstrada na demarcação do alcance do PLS 163 de 2018, complementar. Hoje, inegavelmente, foi conseguido significativo avanço no equacionamento dos débitos de natureza judicial, inclusive de seu passivo acumulado com as emendas constitucionais número 94 de 2016 e 99 de 2017. Nos termos dessas emendas constitucionais, são procedidas alterações nas regras referentes ao regime ordinário de pagamento de débitos públicos decorrente de condenações judiciais que trata o artigo 100 da Constituição Federal. E, principalmente, são acrescentados dispositivos ao ato das disposições constitucionais transitórias para instituir um novo regime de pagamento de precatórios e mora. Nesse sentido, as referidas normas judiciais estipulam critérios a serem observados pelos estados e municípios para a formação de uma reserva de recursos financeiros destinados para a liquidação das dívidas com precatórios pendentes de pagamento. Com efeito, a característica mais marcante nesse novo marco regulatório talvez seja a pertinência e adequação à realidade econômica fiscal de estados e municípios. Assim, fica estabelecido que os estados e o Distrito Federal e os municípios poderão pagar até 2024, por um regime especial, os precatórios pendentes até 25 de março de 2015
e os que vencerão até 31 de dezembro de 2024. Esse regime especial determina uma reserva de recursos que corresponda a um percentual da sua receita corrente líquida suficiente para a quitação dos débitos no ano referenciado e esteja em conformidade com o plano de pagamento anualmente apresentado pelo ente ao Tribunal de Justiça local e implique recolhimentos de depósitos mensais em conta especial do Tribunal de Justiça local sob única e exclusiva administração desse 1/12 do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas. Além dos recursos orçamentários próprios, poderão ser utilizada a parcela do depósito judiciais e administrativo em dinheiro referente a processos sobre matéria tributária ou não, dos quais o Estado, o Distrito Federal, os municípios, suas autarquias, fundações, empresas estatais dependentes sejam parte dos demais depósitos judiciais da legalidade sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça para a constituição dessa reserva de recursos. Em adição a esse recurso, fica permitido também a contratação de empréstimo executado no limite do endividamento constitucional da Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000, para suprir a necessidade de recursos para saldar os débitos precatórios. As novas regras constitucionais evidenciam, assim, a expectativa de que valores expressivos desse passivo sejam pagos já nesses próximos anos e que, portanto, qualquer limitação à sua execução deverá comprometer o alcance e a consolidação dos avanços conseguidos com o novo regime de pagamento de débitos de natureza judicial ainda pendentes. Em síntese, os pagamentos dos débitos judiciais tendem a ampliar de forma significativa a despesa corrente, dado que serão utilizadas novas fontes de recursos vinculados e autorizados pelas mencionadas emendas constitucionais que, como ressaltado na justificação do projeto, a limitação ou os contingenciamentos implícitos no referido artigo 4º da Lei 156 de 2016 inviabiliza o novo regime de precatório constitucionalmente definido. Como bem enfatizado pelo senador José Serra na justificação do seu projeto, como não deveríamos vislumbrar a hipótese de se contingenciar despesas com saúde, segurança e educação para viabilizar o novo regime de precatórios, propõe alterações no artigo 4º da LC número 156 de 2016 para excluir da base de apuração do limite de despesa aquelas referidas ao pagamento de sentenças judiciais, naquilo que eu concordo plenamente, senhor presidente, diante da crise que os estados e os municípios atravessam agora. Tanto em fase desse relatório da senadora Lúcia Vânia, eu li e concordo plenamente com o que ela escreveu aqui e o que pré-estatuiu o senador Zé Serra. Nós votamos pela aprovação do projeto de lei do Senado 163 de 2018 complementar. Esse é o voto. Obrigado. Voto Alencar. Senador Ayrton Sandoval. A matéria está em discussão, é para discussão. Presidente, eu acabo de receber algumas informações aqui, que chegaram à minha mão aqui na presente reunião, e em razão disso, eu peço vista desse projeto, respeitando o senador José Serra e também a nossa relatora Lúcia Vânia e o nosso relator ad hoc, mas eu tenho necessidade desse pedido de vistas. Senador Ayrton Sandoval pede vistas ao projeto. Então, passamos à leitura do item número 9. O item número 9 é de autoria do senador Aloísio Nunes Ferreira. O item número 9, projeto de lei do Senado número 190 de 2011, é terminativo. Acrescenta parágrafo único ao artigo 4º da Lei 9.126 de 95, para determinar que ao saldo não desembolsado do BNDES seja dado o mesmo tratamento dos saldos dos recursos dos fundos constitucionais. Autoria, senador Aloísio Nunes Ferreira. Relator, senador José Pimentel.
senadora Adoc, a também nossa querida senadora baiana, Lídice da Mata. Senhores senadores, senhoras senadoras, caro presidente, vem a esta comissão para análise e deliberação em caráter terminativo o projeto de lei do Senado número 190/2011, de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, que propõe alterar a lei número 9.126, de 10 de novembro de 95, para determinar que os recursos não desembolsados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, sejam remunerados à taxa extramercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. O projeto é composto de apenas 2 artigos. O artigo 1º acrescenta parágrafo único ao artigo 4º da Lei 9.126, de 95, para inserir comando relativo à remuneração das disponibilidades do BNDES. E o artigo 2º contém a cláusula de vigência coincidente com a data de publicação da lei. Na justificação do projeto, o autor argumenta que o BNDES tem recebido vultosos empréstimos do Tesouro Nacional em operações com custos equivalentes à taxa de juros de longo prazo, TJLP. Na justificação do projeto, o autor argumenta que o BNDES tem recebido vultosos empréstimos do Tesouro Nacional em operações com custos equivalentes à TJLP, e que, enquanto os recursos assim obtidos não são desembolsados pelo banco, ficam aplicados em títulos federais. Com esses títulos, rendem taxas superiores à TJLP. Essa operação, meramente financeira, rende ao banco um lucro equivalente à aplicação da diferença entre as duas taxas ao saldo mantido em caixa, e ao Tesouro Nacional um prejuízo de igual montante. Com isso, cria-se uma distorção no sistema, pois o BNDES passa a oferir lucro pela mera aplicação financeira de suas disponibilidades, sem que essa remuneração esteja relacionada à sua contribuição ao financiamento da atividade produtiva e ao desenvolvimento econômico do país. Sendo, portanto, do conhecimento de todos, o relatório que apresento a Vossa Excelência, eu passo direto à análise. A competência da União para legislar sobre política de crédito está prevista no inciso 7 do artigo 22 da Constituição Federal. Ao Congresso Nacional cabe, nos termos do artigo 48 da Lei Maior, dispor de todas as matérias de competência da União, incluindo, nos termos do seu inciso 13, matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. Não há, portanto, vício de injuridicidade na proposição, que apenas determina ao BNDES que aplique suas disponibilidades em conformidade com critérios estabelecidos em lei. A técnica legislativa empregada está de acordo com as normas da Lei Complementar número 95, de 98, e a iniciativa parlamentar não viola as hipóteses de reserva ao Poder Executivo listada no artigo 84 da Constituição. No mérito, a proposição está em conformidade com o compromisso assumido pelo atual governo de respeitar as metas fiscais, garantir o equilíbrio fiscal de longo prazo do setor público e tratar com transparência os assuntos relativos às contas públicas. Assim entende o relator que é o compromisso desse governo. Não sei bem se o é. Além disso, a proposição reequilibra a matriz de incentivos ao desestimular a retenção de caixa ociosa pelo BNDES, com o propósito de oferir lucros destituídos de significado econômico. Finalmente, o projeto coloca a política financeira relativa aos recursos públicos recebidos pelo BNDES em linha com a prática adotada para o resto dos fundos públicos de financiamento ou investimento, sem que com isso seja prejudicada a política de crédito do BNDES. Aliás, em suma, a proposição não cria obstáculo ao financiamento pelo Banco do Desenvolvimento do país, mas, pelo contrário, incentiva o financiamento produtivo. Esse projeto, senhor presidente, foi apresentado em 2011. O atual senador hoje exerce a função de chanceler. Em face ao exposto e a toda essa riqueza apresentada pelo relatório,
nós opinamos pela aprovação do projeto de lei número 190 de 2011, homenageando aqui o senador José Pimentel, que é o relator e o autor do projeto, já que apenas estou sendo relator ad hoc. Senhor presidente. Muito obrigado, senadora Lídice da Mata. A matéria está em discussão. Senhor presidente, é só para me congratular com a nobre relatora, dizer que esse projeto, no mérito, é um projeto de grande importância, porque se o banco é um banco de fomento e o Brasil precisa efetivamente financiar o investimento de risco, assim chamado, como é que nós vamos premiar a ociosidade, as aplicações, vamos dizer, não reprodutivas, como são as aplicações de caixa ou aplicações financeiras? Então, eu considero um projeto que vai na direção correta de estimular as aplicações produtivas e reprodutivas, que é isso que o país precisa. Me congratulo com a nobre senadora Lídice da Mata e com o autor, o nosso colega, companheiro, eminente companheiro, senador José Pimentel. A matéria continua em discussão, mas como a matéria é terminativa, a matéria vai para a próxima sessão por não haver quórum neste momento. Vamos ao item número 7. O item número 8 da senadora Cátia Abreu. Senadora. Na medida em que houve a leitura do relatório e a palavra do senador Armando, em certa medida se encerra a discussão. É isto? Ou não? Fica a discussão em aberto para... Porque se encerrar a discussão, na próxima a gente teria apenas a votação. Normalmente, senadora Lídice, nós deixamos, quando o relator não está presente, a discussão em aberto, se todos concordarem dessa maneira. Item número 8, de autoria da senadora Cátia Abreu. Item número 8, senadora Cátia Abreu. Item número 8. Altera a lei número 8.427, que dispõe sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural, e a lei número 10.823, de dezembro de 2003, que dispõe sobre a subvenção econômica ao prêmio do seguro rural. Autoria, senador Cátia Abreu. Relatoria, senador Ronaldo Caiado, que, como não se encontra presente, nós pedimos ao talento do senador Armando Monteiro que o substitua neste momento. E generosidade com seus colegas, eu acho que esse período está fazendo bem a Vossa Excelência. Venha sempre assim. Hein? Otto está dizendo que merece hora extra. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o projeto em tela, ele altera a redação do artigo 1º de modo a poder, sob a forma de equalização, de estender a concessão de subvenções, também sob a forma de equalização de prêmios de seguro rural. Portanto, é um projeto que tem uma marca inovadora. O artigo 2º estabelece que a equalização de preços consistirá em subvenção independentemente de vinculação a contratos de crédito rural, nas operações amparadas pela política de garantia de preços mínimos, e será equivalente à concessão em percentual ou valor a ser concedido sobre o prêmio dos contratos de opções de venda, negociados por meio da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, a BMF, ficando o governo federal exonerado da obrigação de adquirir o produto que deverá ser comercializado pelo setor privado. No artigo 3º, a proposta insere o artigo 3º-B para estabelecer que o Conselho Monetário Nacional definirá os parâmetros da metodologia de cálculo da subvenção aos prêmios já referidos, considerando o preço do ativo
objeto, preço do exercício, volatilidade do ativo objeto, taxa de juros e quantidade de dias para o vencimento e a forma do seu funcionamento, ficando o percentual ou o valor da subvenção a ser concedida sobre o prêmio sob definição conjunta dos Ministérios da Agricultura e da Fazenda. O artigo 4 do projeto de lei insere um artigo 5º-B para estabelecer que a equalização já referida consistirá em subvenção econômica em percentual ou valor do prêmio do seguro rural nas condições de que trata a Lei 10.823. Finalmente, o artigo 5º da proposição altera o inciso 4º para estabelecer que as despesas com a subvenção de que trata este artigo correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no órgão Operações Oficiais de Crédito, recursos sob supervisão da Secretaria do Tesouro do Ministério da Fazenda, observados os limites de movimentação e empenho de pagamento. Passando a análise, senhor presidente, quanto aos requisitos de regimentalidade, constatamos que não há vício de iniciativa, o qual também se demonstra compatível com os requisitos de constitucionalidade, haja visto o disposto no artigo 61 da Carta Magna. No que concerne à juridicidade, o projeto afigura-se apropriado porquanto o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos, ou seja, normatização via edição de lei, é o adequado. Matéria nele vertida inova o ordenamento jurídico. Possui o atributo da generalidade. É consentâneo com os princípios gerais do direito e afigura-se, finalmente, dotado de potencial coercitividade. No que diz respeito à técnica legislativa, entendemos que o projeto apresenta algumas inconsistências em relação ao que determina a Lei Complementar número 95, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar número 7, o que é sanado plenamente por meio da emenda substitutiva que apresentamos ao PLS número 185. No mérito, entendemos que o projeto é oportuno por aproximar os instrumentos do financiamento, da garantia de preços e do seguro rural em 3 aspectos. Ao incluir a equalização dos prêmios do seguro como um dos itens elegíveis na Lei 8.427, ao estipular que a subvenção ao prêmio do seguro rural passa a ser parte integrante das operações oficiais de crédito gerenciadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. E, finalmente, ao prever a subvenção ao prêmio dos contratos de opções de venda, que permitirá ao governo federal criar um programa de subvenção a opções privadas, visando a estimular os produtores rurais a se protegerem contra riscos de preços no momento do cultivo e plantio. As disposições do PLS 185 são positivas, no sentido de harmonizar a subvenção ao prêmio de opções privadas, combinada com a subvenção ao seguro rural, como suporte para uma política de efetiva gestão de risco. Com as alterações propostas, estima-se ser possível viabilizar gradual redução do impacto fiscal decorrente do apoio direto mediante crédito rural subvencionado e, concomitantemente, a maturação e a expansão dos instrumentos de gestão de riscos. Acrescenta-se outro sim, que as alterações propostas não implicam em aumento de despesa para o governo federal, haja visto que tão somente realocam as dotações orçamentárias já existentes e vinculadas ao Ministério
da agricultura, possibilitando maior eficácia na tomada de decisões e maior eficiência na gestão dos recursos. Por fim, conforme anteriormente destacado, o projeto contém algumas inconsistências que devem ser reparadas por emenda substitutiva. Por todo o exposto, votamos pela aprovação do PLS 185, ao tempo em que me congratulo, senhor presidente, com a autora, a nobre senadora e competente senadora Cátia Abreu, que inova aqui, que oferece um instrumento novo para modernizar a gestão de risco do setor e que terá e poderá ter, esse é um aspecto muito interessante, poderá vir no futuro a reduzir o impacto fiscal decorrente hoje do nível de subsídio, de subvenções implícito nas operações de crédito rural. Portanto, senadora Cátia, receba essa manifestação aqui de reconhecimento a essa contribuição que Vossa Excelência oferece à modernização dos instrumentos de gestão do setor primário brasileiro. Muito obrigado, senador Armando Monteiro. A matéria está em discussão. Se a autora deseja se pronunciar, por favor, senadora gostaria de Cátia. fazer algumas explicações, se for o caso, a respeito deste projeto, agradecer a Armando Monteiro pela leitura e pelo apoio, e dizer que talvez nós tivemos duas etapas no setor agropecuário em termos de legislação e apoiamento. Destaco em 1992, com o presidente Collor, foi um marco decisivo no financiamento da produção agropecuária, quando ele estabeleceu a política de preços mínimos no país. Porque antigamente tinha outros instrumentos que apenas era o governo federal comprar, o AGF, aquisição do governo federal, e armazém, e Conab, e a corrupção vindo, e governo se metendo em produto e estocagem. Então, regulava o mercado pelo estoque físico. Não tinha outras oportunidades de fazer diferente. Então, com esta lei da época do Collor, que é a Lei 8.427, então implementou a PGPM, Política Geral de Preços Mínimos. Como é que passou a ser? Saiu daquela compração de mercadoria, a Conab era um órgão de serviço braçal e deixou, então, ao longo do tempo dessa implantação, são 23 anos, deixou de ser um órgão que precisa trabalhar com os braços e agora muito mais com a inteligência. Então, hoje nós temos outros mecanismos, que é o PEP, o PEPRO e as contratações de opções. São só essas três. Então, o PEP, ele vai direto no frete. Imagine que no Mato Grosso o milho produziu demais e o preço caiu. E lá no Nordeste está precisando de milho. Então, um empresário que compra esse milho no Mato Grosso, ele participa de um leilão e ele recebe a subvenção no frete para ele levar do Mato Grosso, para regular o preço do Mato Grosso. Ao invés da Conab comprar e estocar, não, um privado vai lá e compra e leva para o Ceará, por exemplo, seu estado, e regula o preço. Tanto nos dois estados. Esse é o mecanismo de PEP. E o PEPRO é direto com o produtor, ele tem essa opção. Vamos supor que o preço é 100, o custo de produção do preço mínimo, e o preço de mercado está 80. Então não tem comprador, ele não quer vender, então o governo entra com a subvenção e paga essa diferença também no prêmio. E nas opções, elas são permitidas apenas em opções públicas. Então este projeto, ele tem dois pontos máximos e um terceiro importante. O primeiro é o seguinte: agora eu posso também, o governo poderá subvencionar as opções privadas. Eu vou na BMF, garanto meus R$70 o preço, tenho que pagar R$3, aí o governo vai poder, espera aí que eu vou te subvencionar 20%. É para estimular o setor privado a ir direto na bolsa e não só travar nas trades. O que o produtor faz hoje? Ele já vende travado nas trades e não tem a segurança nenhuma se o preço subir bem, se não subir, amém. Então, vai dar a opção a ele de também usar essa subvenção na opção privada. Mas a mais importante de todas, que essa é até uma consequência, é o seguinte: toda a política agrícola do país, desde Collor, de 92, ela está centralizada no Tesouro.
Então, o custeio, o investimento, esse PEP, PEPRO, opção privada, tudo está no Tesouro. A única coisa que não está no Tesouro é o seguro agrícola. O seguro agrícola está no Ministério da Agricultura. E todos os outros itens que vocês assistem todos os anos os governos anunciarem estão no Ministério da Fazenda. O que nós queremos? Ah, mas você quer esvaziar o Ministério da Agricultura e tirar o seguro rural e levar para a Fazenda? Não, eu quero promover uma melhor gestão de riscos. Então, imagine que, se o seguro agrícola ficar no mapa, é uma rubrica carimbada. É uma rubrica carimbada que não tem como se mover. Enquanto que no Tesouro, se todos os instrumentos ficarem no Tesouro, e vamos imaginar que tudo isso é 100, número absoluto assim, imaginamos, 100 para o seguro agrícola. Não, desculpa, 100 para o custeio, mais 100 para investimentos, então são 200. E tem mais 100 lá no mapa para o seguro agrícola. Se vier para cá, nós vamos ter um somatório de 300. Como é que vai funcionar isso? Essa subvenção é usada quando a Selic sobe. Quando a Selic não sobe, que tem que usar menos para a compra de subvenção, isso tudo vai para superávit. E sendo que, se ficar tudo reunido, o governo tem a condição de administrar melhor esse seguro com toda a operação. Então, imagine que desse recurso foi tomado menos no crédito oficial e mais no privado. Então, vamos concentrar fogo no seguro agrícola. Como é que é nos Estados Unidos hoje? Nos Estados Unidos 90% do investimento na agricultura é privado, não tem dinheiro público na agricultura americana, mas tem 100% de seguro feito pelo governo. Então, eles não têm problema de risco. Todo mundo financia a agricultura americana porque ela está 100% segurada. Hoje, no Brasil, numa conta assim, por alto, nós temos 20% da agricultura brasileira segurada apenas. Isso num país tropical, de clima muito difícil e muito variante, inclusive em todas as regiões do país. Então, nós vivemos rezando para São Pedro, literalmente. Nós temos algumas subvenções, são importantes, não queremos aqui alegar isso, mas está muito longe do primeiro mundo. Se eu for falar em Europa, então, aí nós estamos anos-luz, porque lá já é o exagero. Lá paga para o produtor produzir. Quanto mais ele produz, mais subvenção. Não é ao produtor a subvenção, é ao produto. Então, eles começam a produzir prejuízo porque sabem que o governo europeu vai pagar. E nos Estados Unidos, não. Se você planta 1.000 hectares, você tem seguro de 1.000 hectares, meu amigo. Se você plantar 2.000, o problema é seu. 1.000 está na sua conta. Então, nos Estados Unidos, eles restringem, é mais inteligente, porque não dá distorção no preço de mercado. Então, nós queremos, primeiro, então, repetindo, juntar todos os recursos do crédito agrícola num lugar só para fazer a melhor gestão de risco. Segundo, permitir que essa mesma subvenção, que é estabelecida no Plano Safra, que essa mesma subvenção também possa ir para o setor privado, para as opções privadas. E o terceiro, que pode parecer uma bobagem, o que eu assisti como ministra? Isso nós criamos, André Nassar era meu secretário nacional de política agrícola, que hoje está na Biov, que construiu todo esse projeto, foi um grande secretário nacional de política agrícola, e nós vimos o seguinte, ele no controle do seguro agrícola, a gente ficava muito impressionado, por que o seguro agrícola não caiu o custo dele? Porque simplesmente o banco define as seguradoras. O produtor não tem o direito, o dinheiro é dele, mas você é obrigado a comprar nas Casas Bahia. Vai aí a propaganda para as Casas Bahia. Vamos falar uma outra aqui também. Lá no Nordeste tem qual? Armazém Paraíba. Então, eu ganho financiamento no banco para comprar a mobília da minha casa, mas eu só posso comprar no Armazém Paraíba ou... Na outra que eu falei, qual é? Esqueci. Casas Bahia. Pronto, são duas brasileiras, né? Então, agora não. Com esse projeto aprovado, o Ministério da Agricultura fez um experimento. Quando nós estávamos no Ministério, fizemos um experimento. Separamos todo o dinheiro do milho, que era melhor, e deixamos os produtores, e nós ajudamos os produtores a escolher as suas seguradoras. Porque aí eu negocio. Quanto custa, meu amigo? Não, vou te cobrar tantos % no seguro. A outra vai, quer dizer, a livre concorrência.
concorrência. Hoje é carimbado, presidente. O produtor tem que engolir goela abaixo. E, na época, o presidente me perguntou por que não baixa o custo desse seguro. Exatamente por isso. Por isso que tem nesse projeto também a opção. Eu mando no meu dinheiro, eu que vou escolher a loja que eu quero comprar. Então, isso é o terceiro marco. Porque o segundo... Primeiro foi do Collor, né? Mudando a forma de financiamento da produção. Mas depois eu quero lembrar que em 2003 veio o projeto do Moacir Miqueleto, falecido, nosso saudoso Moacir Miqueleto, que depois de anos de luta junto com o Jonas Pinheiro, eu ainda era deputada, nós fizemos o seguro de clima. Na época, nós queríamos fazer o seguro de preço também, de risco de mercado, mas não foi possível e nós só ficamos, então, com o seguro de clima. Foi os dois grandes avanços, em 92, em 2003, ainda no governo Lula, e agora, em 2018, aprovando esse aqui, vai ser o terceiro marco para a agricultura brasileira. Do Collor, de 23 anos para cá, até 2015, cresceu o PIB da agropecuária 90%. Isso significa 4% ao ano. O Brasil cresceu 2%. Apenas com essa lei do governo Collor. Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão eterna, em nome dos produtores, a essa iniciativa. E hoje nós temos a grande oportunidade do Senado Federal de aprovar esse terceiro marco para o financiamento agrícola brasileiro. Espero que, também nos próximos 20 anos, nós possamos triplicar o PIB da agropecuária apenas com esse gesto. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senadora Cátia Abreu, parabenizando pelo projeto. A matéria continua em discussão. Lembrando que nós não podemos votar porque a matéria é terminativa e nós não temos quórum para a votação. Portanto, a matéria fica para votação na próxima. A autora está aqui. Sim, sim. No caso, não está presente a relatora, mas está presente a autora. Isso. Encerrar a discussão. Eu ouço dentro do critério aí se... O relator é a favor. E como está presente a autora... Presidente, eu acho que já foi muito bem explicado pela autora, pelo relator, a DOC, né? Eu acho que realmente a senadora tem razão em encerrar, pedir que se encerre a discussão, porque quando tivermos quórum, né, votamos, né? Ok, fica encerrado, porque eu tinha aqui na votação anterior, com a senadora Lídice, tinha colocado que que é a praxe aqui, quando o relator não está presente, nós não encerramos a discussão. Mas, no caso, como está a autora presente, e o relator é favorável, fica encerrada a discussão. Item número... do Cristóvão, o item número 5... Senador Cristóvão, projeto do senador Cristóvão Buarque, item número 5, senador... Pedimos ao senador Ayrton Sandoval que seja relator ad hoc, o item número 5, de autoria do senador Cristóvão Buarque. Projeto de lei do Senado número 459, de 2017, institui o Sistema Nacional para a gestão responsável dos investimentos públicos, autoria senador Cristóvão Buarque, relatoria senador Ronaldo Caiado, senador Ayrton Sandoval, relator ad hoc, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. É submetido a essa comissão o projeto de lei do Senado, PLS 459/2017, complementar de autoria do senador Cristóvão Buarque. A proposição é composta por 3 artigos. O artigo 1º acrescenta à Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, o capítulo 9A, da gestão responsável e articulada dos investimentos públicos.
O artigo 2º fixa prazos para a implantação dos novos instrumentos de gestão. O artigo 3º, por fim, contém a cláusula de vigência com a lei resultante entrando em vigor na data de sua publicação. O novo capítulo da Lei de Responsabilidade Fiscal é composto por 8 novos artigos. O artigo 59A discrimina as diretrizes que deverão ser observadas na gestão dos investimentos públicos, quais sejam: adoção de critérios vinculantes para alocação de recursos em projetos de investimento que demonstrem maior capacidade de gerar rentabilidade econômica e benefício social, e atuem no sentido de ampliar o acesso das populações de baixa renda à infraestrutura e aos serviços públicos. Conformidade com as diretrizes e os objetivos fixados no Plano Plurianual. Ampla cooperação federativa no financiamento, na execução e na gestão dos investimentos públicos. Minimização dos impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das ações, obras e serviços requeridos a serem executados de acordo com as normas relativas à proteção do meio ambiente, ao uso e ocupação do solo e à saúde. E incentivo à coparticipação dos investidores privados nos termos da legislação correspondente. O artigo 59B prevê que o Poder Executivo Federal instituirá Sistema Nacional de Investimento Público, SNIP, englobando União, Estado, Distrito Federal e municípios. O SNIP será constituído por um repositório de metodologias, normas e procedimentos e por uma carteira de iniciativas de investimento, na forma de um banco de projetos que individualizará as necessidades e oportunidades de uso de recursos públicos, conforme informada pelos 3 níveis de governo. Destaque-se que qualquer empreendimento a ser executado com recursos federais, total ou parcialmente, deverá constar do banco de projeto. O artigo 59C, por sua vez, estipula que cada ente da federação manterá cadastro informatizado unificado de todas as obras de engenharia e serviços associados, custeados em seus recursos orçamentários, inclusive aqueles executados de forma descentralizada por terceiros, mediante convênios, contratos de repasse ou instrumentos congêneres. Em caso de inadimplência, as sanções serão as previstas no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 59D determina que somente poderão ser inseridas na lei orçamentária dotações para qualquer tipo de investimento público se o seu objeto estiver inserido no banco de projetos. O artigo 59E acrescenta que não poderão ser celebrados contratos, nem emitidos empenhos ou qualquer outro documento que implique compromisso de recursos no âmbito do respectivo ente da federação, sem o registro prévio da obra ou serviço no cadastro mencionado anteriormente. O não cumprimento da presente determinação configurará conduta não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público, com grave infração à norma legal e responsabilização pessoal do ordenador da despesa, sujeitando-o às sanções previstas em lei. O artigo 59F, a seu tempo, disciplina a inclusão na lei orçamentária anual e a execução orçamentária física e financeira dos recursos destinado às obras em ativos públicos que sejam objeto de concessão, arrendamento ou outro tipo de cessão de exploração a terceiros. O artigo 59G e 59H, por fim,
resguardam a incidência de outras exigências legais, quando compatíveis com o novo marco legal, e tratam da ampla divulgação do processo de planejamento de investimento público. Já os prazos fixados no artigo 2º da proposição são os seguintes. No caso do SNP, 1 ano para desenvolvimento das metodologias, normas e procedimentos aplicáveis ao sistema e 2 anos para o banco de projetos. B. No caso do cadastro unificado, 1 ano para o seu desenvolvimento, 1 ano para a inclusão das informações relativa e pelo menos 10% das obras e serviços de engenharia. 2 anos para a inclusão das informações relativas e pelo menos 50% das obras e serviços de engenharia, restante a 3 anos para a inclusão das informações relativas à totalidade das obras e serviços de engenharia. A matéria será analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos e posteriormente submetida a plenário. Não foram apresentadas emendas. Cabe à comissão, nos termos do artigo 97 do Regimento Interno, estudar e emitir parecer sobre os assuntos submetidos a seu exame. Ademais, o artigo 99 atribui à CAI competência específica para analisar as proposições quanto seus aspectos econômicos e financeiros. O PLS 459/2017, complementar, busca incrementar a cooperação entre Estados e União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio que desenvolve o bem-estar no âmbito nacional, o que requer conforme o parágrafo único da Constituição Federal. Quanto à juridicidade, está tudo correto. O projeto implica inovações efetivas na legislação. Em linhas gerais, considero a tecnologia legislativa empregada apropriada, uma vez que foram cumpridos os ditames da Lei Complementar 95. A primeira refere-se ao artigo 2º da preposição, entende-se que o dispositivo deveria explicitar que prazos fixados são cumulativos e não concomitantes. Dessa forma, há uma apresentação de emenda sobre esse ponto. Em relação ao mérito, convém frisar que o PLS 459/2017 complementar está plenamente sintonizado com a demanda histórica do Tribunal de Contas da União, destacadamente na forma do acordo número 1188 de 2017. Presente no projeto se soma o PLS 439/2019 do então senador Jefferson Praia, arquivado no final da 54ª legislatura, e o PLS 222/2015 do senador Wilder Moraes, ainda tramitando, mas inova ao pretender alcançar os 3 níveis de governo. Quanto à adequação financeira e orçamentária, a proposição não requer qualquer acréscimo na dotação dos recursos físicos e humanos do setor público. É o voto, senhor presidente. Diante de todo o exposto, manifesto o voto pela aprovação do PLS 459 de 2017, com as emendas a seguir. No inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 59C da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, inserido pelo artigo 1º do PLS 459/2017 complementar, onde se lê parágrafo 2º, leia-se parágrafo 3º. Emenda da CAI. O caput do artigo 2º do PLS 459/2017 complementar passa a vigorar com a seguinte redação: os instrumentos de gestão criados pelos dispositivos dessa lei deverão ser implementados nos seguintes prazos, contados cumulativamente a partir da data da emenda em vigor dessa lei. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, senador Sandoval. A matéria está em discussão. Senador Moca. Senhor presidente, eu vou pedir um pedido de vista, pedindo vênia ao relator ad hoc. Eu sei que essa matéria, foi várias vezes ela já foi adiada. Daí o pedido também do senador Buarque para que fosse pelo menos lido. É que a assessoria do senador Ronaldo Caiado, que é o relator dessa matéria, me informa que já tem
marcado uma reunião com o Ministério do Planejamento, aonde pretende-se fazer um texto que seja adequado e que a gente possa votar aqui. Com a concordância aqui explícita do assessor do senador Ronaldo Caiado, né, eu estou pedindo vista, em função disso, pedindo vênia ao meu amigo Sandoval, né, que foi o relator ad hoc. Muito obrigado, senador Moca. Entendemos e compreendemos perfeitamente a sua colocação. Item número 7, de autoria... Item número 7, de autoria do senador Álvaro Dias. Altera a lei número 5.851, de 1972, para prever que constituirão recursos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, os oriundos do licenciamento para exploração comercial das tecnologias, dos produtos, dos cultivares protegidos, dos serviços e dos direitos de uso da marca. Autor, senador Álvaro Dias. Relator, senador Caiado. Sena, que não se encontra presente, e o senador Garibaldi Alves será o nosso senador relator ad hoc. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, composta por 2 artigos, a proposição visa estabelecer mecanismos destinados a permitir que as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa sejam disponibilizadas aos agricultores brasileiros de forma célere e com a maior abrangência possível, estimulando concorrência no mercado de insumos agropecuários no Brasil. Ademais, objetiva aumentar os recursos destinados a essa empresa pública, seja por meio de licenciamento para exploração de suas tecnologias, produtos e serviços, seja por meio da arrecadação dos direitos de uso da marca Embrapa. O projeto de lei do Senado foi distribuído apenas à CAI. Não foram apresentadas emendas no prazo regimental. A análise, senhor presidente. Entendemos que o projeto de lei atende aos critérios de constitucionalidade e juridicidade. No que diz respeito à redação legislativa, constatamos que o projeto está basado na boa técnica, que trata a Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98. Sob o mérito, a proposição é oportuna por pretender ampliar os canais de oferta das tecnologias, produtos e serviços da Embrapa ao mercado consumidor. Ademais, demonstra-se pertinente por possibilitar que os recursos arrecadados com os licenciamentos sejam integralmente revertidos ao fomento da atividade de pesquisa e desenvolvimento realizada pela Embrapa, oferecendo-lhe maior presença estratégica no mercado de inovação tecnológica. Em síntese, o projeto tem o objetivo de viabilizar mecanismos que garantam maior estabilidade nos recursos orçamentários da Embrapa, possibilitando-lhe mais autonomia financeira, à semelhança do que se pretende oferecer às agências reguladoras do país. Sem essa autonomia, possíveis contingenciamentos de recursos da União podem dificultar o planejamento e a própria execução das atividades da Embrapa, com fortes impactos negativos na sua gestão. O voto. Pelo exposto,
senhor presidente, senhoras e senhores senadores, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei do Senado de número 39 de 2017. Era o que tinha a relatar como relator ad hoc. Muito obrigado, senador Garibaldi. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a discussão não é encerrada, pois a matéria é terminativa. Nós não temos quórum e não estão presentes nem o relator, nem o autor do projeto. Essa matéria, portanto, vai à discussão na próxima reunião. Aqui todas as outras matérias, inclusive, são terminativas já lidas, portanto, não havendo mais nada a tratar, fica encerrado essa sessão. Muito obrigado, senadores. Você vai beber ainda? Sabe aqui? Não. Tomar só um golinho.